bolo de tangerina. Eu não sei se é tangerina, se é mexerica, se é crementina. Aqui em Portugal eles chamam, acho que de crementina. É essa frutinha aqui, é mexerica aí no Brasil, ou tangerina. Vou fazer um bolo dessa fruta. Aqui nessa época, aqui em Portugal, tem muito essa frutinha aqui. Então, como tem muita aqui em casa, eu vou fazer um bolinho dessa frutinha. Vamos começar. Você vai precisar de... Na batedeira, aqui tem 4 claras. 4 claras. Vai precisar também de 1 xícara de açúcar. As 4 gemas. Aqui tem 2 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento em pó, aquele fermento para bolo. Aqui eu tenho 3 xícaras de suco da tangerina ou da mexerica. Uma é para massa do bolo e as outras 2 xícaras é para a caldinha que a gente vai fazer para depois do bolo. A calda vai 2 xícaras de suco da tangerina e também para a calda vai 3 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de amido de milho, de maisena, que tá aqui nessa... Fica aqui, tá misturado o açúcar com a maisena. 1 colher de maisena, de amido de milho e 3 colheres de açúcar, 2 xícaras de suco de tangerina para a calda. Pro bolo vai as 3 claras, as 3 gemas, o açúcar, o fermento, 2 xícaras de farinha e 1 colher de sopa de fermento, 1 xícara de açúcar. Começar batendo as claras aqui na batedeira. Depois das claras batidas, acrescente as 3 gemas. Eu peneirei porque eu gosto de peneirar as gemas para tirar aquela pelinha para o bolo não ficar com gosto de ovo. Mas quem quiser fazer sem peneirar, pode fazer sem peneirar, mas eu sempre peneiro. As 4 gemas, foram 4 claras, agora as 4 gemas. Acrescente as 4 gemas e acrescente também 1 xícara de açúcar e bata novamente. Vira um creme fofo. Depois desse creme batido de gema, clara e açúcar, tem que ir acrescentando a farinha aos poucos, alternando com o suco de tangerina, que vai 1 xícara de suco de tangerina. Essa farinha aqui já está misturada com o fermento. E acrescentando um pouco de farinha e um pouco do suco da tangerina e ir batendo aos poucos, ir batendo. massa do bolo está pronta. Agora é só colocar numa forma de buraco no meio aqui, untada com margarina e enfarinhada com farinha e levar ao forno para assar. Aqui está
o bolo já na assadeira. Agora eu vou levar ao forno, previamente aquecido por uns 10 minutinhos, 180 graus, até o bolo, quando você espetar um palito, o bolo sair sequinho, já está assado. Depende do forno de cada um, o tempo que ele vai ficar no forno assando. O meu deve ficar mais ou menos uns 30, 40 minutos. Vou levar o bolo no forno e preparar a caldinha. A calda. Em uma panelinha, eu vou colocar as 2 xícaras de suco de tangerina ou mexerica, como preferir chamar. Acho que em cada estado do Brasil chama de um nome. E as 3 colheres de açúcar e 1 colher de maisena, amido de milho. Vou misturar tudo na panelinha, mexer e levar o fogo para engrossar. E quem quiser pode colocar também uns 2 ou 3 cravinhos da Índia, se quiser, se achar que fica bom. Eu já coloquei, já fiz com cravinho, já fiz sem cravinho. E agora é só misturar bem aqui fora do fogo, até a maisena se incorporar aqui ao líquido. E levar a panelinha ao fogo para engrossar e virar um creminho. Minha panelinha com a caldinha das tangerinas lá, das mexericas, o açúcar e o amido de milho já tá no fogo. Agora eu tenho que mexer bem até engrossar e virar um creminho. Vou mexer aqui e esperar engrossar. Aqui está. Já virou um creme, ó. Já virou um creminho a nossa caldinha do nosso bolo. Depois do bolo assado, é só desenformar e jogar essa caldinha por cima. Desligar o fogo, que a calda já está boa. Caldinha de tangerina. Creminho. Isso vai por cima do bolo depois que o bolo estiver assado. Enquanto o bolo assa, a nossa calda esfria um pouco. Aqui está o nosso bolo de tangerina já assadinho, saído do forno. Agora vou deixar ele amornar e vou desenformar. Bolo desenformado, que tá. Desenformei nessa coisa de vidro. Ficou um bolo muito bonitão, lindo. Alto, cresceu bastante. Agora eu vou colocar o nosso creminho por cima. Como eu fiz quando o bolo estava assando, o creminho ele esfriou. Então eu coloquei mais um pouquinho de caldo de tangerina e dei uma esquentadinha nele para ele amolecer um pouquinho. Ele esfriou e ficou muito, por causa do amido, ele solidificou um pouquinho, mas eu só coloquei ele um pouquinho no fogo para dar uma mornadinha e amolecer um pouquinho com uma meia xícara de caldo de tangerina. Mas quem for usar já, fazer o bolo, deixar assar, desenformar e fazer o creme, não precisa. É só fazer o creminho quente e jogar por cima do bolo. Agora vou jogar minha caldinha, meu creminho por cima. Aqui está o meu creme. Eu dei só uma mornadinha, ele continua frio. Só uma mornadinha para ele dar uma amolecida, mas tá frio, frio, frio. Foi só mesmo uma mornadinha de nada. E agora eu tô jogando aqui por cima do bolo o creminho. É só jogar por cima do bolo mesmo e saborear este bolo de tangerina. Passar o creminho aqui nas laterais do bolo também.
aquelas 2 xícaras de suco da tangerina, 3 colheres de, bem cheia, hein, de açúcar, 3 colheres de mãe. Se a tangerina for um pouco azedinha, aí vocês provam e vê se precisa de mais açúcar ou não. Na minha eu coloquei 3 colheres bem cheinha, porque a minha tangerina, algumas estavam um pouco doce, outras estavam menos doce, porque é a tangerina do pé de tangerina, assim, não é do supermercado comprada, é uma tangerina bem natural, que dá bastante aqui assim, essa época do ano. E meu vizinho tem um pé não, né, vários pés de tangerina, e ele manda tangerina aqui pra casa à vontade. Pra não desperdiçar, pra não estragar, eu faço bolo, faço sumo, suco. Aqui no Portugal se chama sumo, mas aí no Brasil se chama suco de tangerina. Então, aqui está o nosso bolinho. Bastante creme. Aqui está. Bolo de tangerina ou mexerica ou crementina, que eu acho que aqui em Portugal se chama crementina. E eu acho que no Brasil tem regiões que tem o nome, tem outras que tem outro. Então, é tangerina, bolo de tangerina. Aqui está pronto. Beijo, gente, obrigada. E é uma receitinha de bolo simples e fácil de fazer. Beijo, gente, obrigada. Até o próximo vídeo.